Eles desapareceram sem deixar rastros, assassinos que nunca foram identificados, vítimas que clamam por justiça, pistas que se perderam no tempo. No mundo real, nem todo mistério é resolvido. E é por isso que você está aqui. Seja bem-vindo ao Crimes Sem Rosto, um canal onde a verdade é uma névoa e cada episódio é uma tentativa de atravessá-la. Aqui você vai conhecer os casos mais perturbadores e inexplicáveis da história criminal, com uma narrativa imersiva, rica em detalhes e reviravoltas. E atenção, nada aqui é inventado. Tudo o que você vai ouvir é baseado em fatos reais, arquivos, testemunhos, evidências esquecidas. A cada semana um novo caso, uma nova dúvida e talvez uma nova pista. Então, prepare-se para mergulhar no lado mais obscuro da justiça, onde os rostos somem, mas os ecos do crime ainda sussurram. Se você é movido por mistério, verdade e investigação, já sabe o que fazer. Inscreva-se no canal. Imagine uma noite gélida nos Montes Urais, na antiga União Soviética, no inverno rigoroso de 1959. Um grupo de jovens, todos experientes alpinistas, parte em uma expedição para o remoto Passo Dyatlov. Eles estavam determinados a alcançar o cume do Monte Otorten, uma região tão isolada e inóspita que os moradores locais chamavam de a Montanha da Morte. Entre os 9 integrantes havia Igor Dyatlov, o líder do grupo, além de estudantes da Universidade Politécnica dos Urais. Mas ninguém sabia que aquele seria o último trajeto de suas vidas, e o início de um dos maiores mistérios não resolvidos da Rússia. Os primeiros dias da expedição transcorreram sem incidentes. Os jovens estavam bem preparados e animados, documentando tudo em diários e fotografias. O clima era duro, com nevascas constantes e temperaturas abaixo de -30 graus Celsius, mas nada que assustasse alpinistas experientes. Em 1º de fevereiro, o grupo montou acampamento em uma encosta do Monte Kholat Syakhl, um nome que significa na língua indígena Mansi, Montanha da Morte. Foi a última vez que alguém teve notícias deles. Eles deveriam retornar dias depois, mas nunca mais fizeram contato. Quando os dias passaram e o silêncio permaneceu, parentes e amigos exigiram buscas. As autoridades, relutantes no início, finalmente enviaram equipes de resgate. O que encontraram congelado na neve desafiava a lógica. A barraca do grupo estava rasgada de dentro para fora, como se algo os tivesse feito fugir em pânico. Suas pegadas descalças na neve indicavam que saíram em plena noite, em temperaturas letais, sem roupas adequadas. Mas o pior ainda estava por vir. Os corpos espalhados pela floresta contavam uma história ainda mais aterradora. 2 corpos foram encontrados a poucos metros da barraca, embaixo de uma árvore, descalços e com queimaduras nos pés. 3 outros estavam posicionados como se estivessem tentando voltar ao acampamento, caídos na neve. Até aí, a hipótese era de que haviam morrido de hipotermia. No entanto, os 4 corpos restantes só foram encontrados 2 meses depois, parcialmente enterrados na neve, com ferimentos tão severos que assustaram até os peritos. Um deles teve o crânio esmagado, outro apresentava múltiplas fraturas nas costelas, mas nenhum mostrava sinais externos de trauma. A jovem Ludmila teve a língua arrancada, os olhos ausentes e sinais de radiação nas roupas. A explicação oficial dada pelo governo soviético foi vaga, força natural incontrolável, mas as perguntas se acumulavam. Por que rasgaram a barraca de dentro para fora? Por que fugiram descalços no meio da noite? O que causou os ferimentos internos tão devastadores sem danos externos? E o mais assustador, de onde veio a radiação detectada nas roupas? As famílias não aceitaram a versão oficial e começaram a surgir teorias, algumas baseadas em ciência, outras em puro terror. Muitos acreditam que o grupo foi vítima de uma avalanche. Seria plausível, já que estavam acampados em uma encosta. Uma avalanche poderia ter pressionado a barraca, forçando-os a fugir rapidamente. Mas especialistas apontam que não havia sinais consistentes de avalanche. A barraca ainda estava parcialmente de pé, os esquis fincados no solo e as pegadas visíveis por centenas de metros. Outros afirmam que os jovens foram atacados por tribos indígenas, Mansi, mas essa teoria também caiu por terra. Os Mansi nunca foram hostis e não havia vestígios de presença de terceiros. A hipótese de testes militares secretos começou a ganhar força.
Os Montes Urais eram, na época, território fértil para experimentos militares soviéticos. Muitos acreditam que o grupo foi acidentalmente exposto a armas experimentais, talvez bombas sonoras, agentes químicos ou armamentos radioativos. Isso explicaria os ferimentos internos, a radiação e até mesmo o comportamento desesperado de fugir da barraca. Mas o governo jamais confirmou qualquer operação na região, e documentos cruciais sobre o caso ficaram classificados por décadas. E então surgem as teorias mais sombrias. Relatos de moradores da região, ignorados pelas autoridades, descreviam luzes misteriosas no céu na mesma noite do incidente. Esferas laranjas cortavam o firmamento, fazendo ruídos estranhos. Alguns acreditam que os jovens viram algo que não deviam, um fenômeno ufológico ou talvez uma presença que habita aquelas montanhas isoladas. Há registros no diário do grupo de algo que chamaram de fenômeno luminoso, embora sem detalhes. Coincidência ou um último aviso de que algo estava observando? Décadas depois, novas investigações tentaram lançar luz sobre o mistério. Em 2019, o governo russo reabriu o caso e novamente concluiu que uma avalanche foi a responsável. Mas os sobreviventes do trauma, as famílias, os investigadores independentes, os jornalistas, não se convenceram. Para eles, a tentativa de encerrar o caso com explicações simplistas é mais um capítulo de um acobertamento que dura mais de 60 anos. O Passo Dyatlov se tornou um símbolo do medo do desconhecido e da impotência diante de forças que talvez nunca compreendamos. Outro ponto que alimenta o mistério é a precisão e frieza com que os corpos foram encontrados. Tudo parecia encaixar demais, como se alguém quisesse que fossem encontrados daquela maneira. Além disso, fotografias recuperadas da câmera do grupo mostram imagens borradas de algo luminoso no céu. Um dos últimos registros é uma imagem fora de foco, onde um clarão domina o quadro. Ninguém conseguiu identificar com precisão o que aquilo representava, mas há quem diga que foi o último clique antes da tragédia. Até hoje, o local do acidente atrai curiosos, teóricos da conspiração e estudiosos. Alguns que se aventuram até lá afirmam sentir uma presença, uma opressão no ar. Há relatos de equipamentos que falham, bússolas que giram sem sentido e a sensação de serem observados. A Montanha da Morte continua fazendo jus ao seu nome. Muitos moradores evitam passar perto do Passo Dyatlov até hoje. Para eles, aquela terra não é apenas fria, é amaldiçoada. O caso inspirou livros, documentários e até filmes, mas nenhuma obra conseguiu preencher as lacunas reais do que aconteceu naquela noite. Alguns pesquisadores sugerem que os jovens podem ter entrado em estado de histeria coletiva, induzido por sons de baixa frequência provocados por ventos uivantes na montanha. Uma teoria chamada efeito infrassom. Essa perturbação pode provocar paranoia e terror intenso, mas a explicação ainda não responde pelos ferimentos fatais, nem pela radiação, nem pelo desaparecimento de partes do corpo. No final, o que resta são sombras, silêncio e neve. O nome de Igor Dyatlov hoje batiza aquele passo montanhoso, eternizando a tragédia em sua memória. O caso permanece sem solução oficial definitiva. Um arquivo frio, com páginas rabiscadas, versões truncadas e perguntas sufocadas pelo tempo e pelo gelo. A cada ano, novos teóricos revisitam o caso, tentando encontrar novas respostas. Mas a verdade parece escorregar pelas mãos como a neve derretendo sob o sol de inverno. Enquanto isso, o Passo Dyatlov continua lá, imóvel, congelado no tempo, guardando segredos que talvez jamais sejam revelados. Os ventos que sopram sobre ele ecoam os gritos que ninguém ouviu, as correntes de ar que levam consigo as respostas que o mundo tanto procura. Um lembrete sombrio de que há lugares onde o ser humano jamais deveria ter pisado, e perguntas que talvez seja melhor não serem respondidas. Se você gostou do nosso conteúdo, nos ajude, curta e compartilhe com os amigos, ative o sininho para receber novidades e se inscreva em nosso canal.